profundamente perversa. E eu vou falar aqui, mas o que eu vou falar é muito contraintuitivo, porque a gente ouviu a vida inteira que a inflação é o maior imposto sobre os mais pobres, é o maior problema da desigualdade, que os mais pobres sempre sofrem mais com a inflação. Veja, toda a frase que sela um destino, um sempre, ela está destituída de análise mais profunda, destituída de história. Vamos pegar aqui um exemplo. No governo Dilma I, a inflação teve um aumento, ainda sem se distanciar muito da meta, nem do topo de inflação, mas a inflação aumentou. Se você fosse pegar a decomposição da inflação no governo Dilma e ver o que estava pressionando mais a inflação, não eram mercadorias, mas eram serviços, especialmente os serviços pessoais. Então, era a empregada doméstica, que estava com o preço da sua força de trabalho mais elevado, a manicure, o encanador. Tanto é que parte das reivindicações em junho de 2013, mas também lá no impeachment em 2015, tinham a ver com Dilma, devolva a minha empregada doméstica, essa crise. Veja, essa inflação de serviços, ela não prejudica mais os mais pobres. Em boa medida, ela transfere renda, porque quem presta serviços pessoais são os mais pobres e quem consome esse tipo de serviço é a classe média alta. E outra coisa, a inflação, ela é um dos lados de um cálculo. O outro significa poder de compra. Então, se a inflação está maior, mas os salários estão crescendo mais do que a inflação, ela não necessariamente é um problema. Agora, a inflação pode estar baixa e os salários estarem ainda mais baixos. Nesse sentido, o poder de compra está reduzido, mesmo com a inflação baixa. Então, tem outras coisas que precisam ser olhadas. E o mais importante, Edu, é olhar a natureza da inflação, para pensar que remédio que eu vou dar. É olhar por que meu paciente está doente. A inflação, vamos pensar, é uma doença. E aí essa doença pode ser ocasionada por diversos fatores. O Banco Central não faz um diagnóstico. Ele diz que a inflação é sempre resultado do aumento de demanda na sociedade. É como se as pessoas estivessem consumindo muito mais do que a oferta disponível de bens e serviços, ou como se as pessoas estivessem com muito dinheiro sobrando, fazendo muita pressão para comprar mercadorias, e isso faz o preço das mercadorias subir. Alguém acredita que isso faz sentido? Numa economia que não voltou a ter o mesmo PIB per capita de 2014, a gente está há 10 anos estagnado. Então, não é, obviamente, uma questão de demanda. A pandemia deprimiu muito os salários, a renda, o desemprego deprimiu. Então, qual é a natureza dessa inflação? Ela é de custos. A inflação é basicamente o preço dos alimentos, que são commodities, basicamente alimentos transacionados em bolsa, portanto, tem o seu valor ditado por oferta e procura global. Aumentar o juro vai fazer o quê? Chover na lavoura? Aumentar os juros vai fazer os países demandarem menos mercadorias? Não vai. Outra coisa é preço dos combustíveis, ou seja, é a política que a Petrobras fundamentalmente opera e que é o preço do mercado, do barril no mercado internacional. É a taxa de câmbio, ou seja, quanto vale o real frente ao dólar, porque quase tudo que a gente consome ou é importado ou tem componentes importados. Portanto, é um problema do custo das mercadorias, está mais caro, e por isso o preço final vai ser maior. O empresário vai tentar repassar esse aumento de custo para o preço final, para ele não ter perda de lucro, ou para não ter o lucro tão reduzido. Nesse sentido, aumentar os juros, quer dizer, resfriar a economia, encarecer o custo do crédito, ajuda em quê? Em nada. O que poderia ser feito? Usar uma caixa de ferramenta que o Banco Central tem. Uma das ferramentas é juros. Agora, ele deveria ter outras ferramentas, como, por exemplo, reforma agrária. É importante para reduzir o preço dos alimentos, uma nova política de preço do barril de petróleo, uma série de outras formas de lidar com a inflação, levando em consideração a sua complexidade. Só que ele taca juros. E aí, para responder a tua pergunta, quando ele usa juros para controlar a inflação, para levar a inflação para a meta, ainda que com o discurso de ajudar mais os mais pobres, ele prejudica mais os mais pobres. Por quê? Porque quando ele aumenta juros, ele deprime a renda. Quando ele aumenta juros, ele inibe o crescimento do emprego, ele aumenta o desemprego. Então, a gente pode, sim, usar juros para conter a inflação de alimentos. Eu acabei de dizer que não, porque não tem como fazer chover, mas tem uma coisa que os juros podem fazer para reduzir a fila de alimentos. Fazer as pessoas passarem fome. É isso.
Bem, reduziu a fila de alimentos, mas reduziu a que custo? Tudo bem, você pode usar a taxa de juros para uma inflação que é de oferta e mesmo assim ter a inflação reduzida. Mas a que custo? A mais desemprego, a mais recessão. Por isso que é uma decisão política. Por isso que isso. mesmo embasado num modelo técnico, ela está sob um arcabouço, um projeto de sociedade, uma visão de sociedade. E isso não pode, porque no fim das contas isso fere a democracia. É. Porque a gente votou em outubro de 2022, a maioria da população, para ter mais emprego, mais renda, mais políticas públicas. O Banco Central operando dessa forma, ele contribui para ter menos, ou seja, ele está interditando uma decisão democrática, selada nas urnas, que é que tipo de sociedade de política pública a gente quer para o futuro.